16 de janeiro. Leitura e meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Deixe a mentalidade de escravo e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Essa mensagem sobre deixar a mentalidade de escravo significa deixar de pensar em continuar vivendo nas mesmas práticas do passado que nos afastavam de Deus. Talvez você que está ouvindo essa mensagem hoje, no passado, andou acorrentado, acorrentada em muitas coisas erradas. Talvez você bebia, ou fumava, ou assistia pornografia, ou vivia acorrentado na masturbação, ou vivia presa na fornicação, ou talvez vivia na mentira. Talvez você está ouvindo essa mensagem de hoje e está na igreja, já se batizou, mas por alguma razão retornou às mesmas práticas do passado. Hoje, Deus está dizendo a você: deixe a mentalidade de escravo, deixe as coisas do passado para trás para que você viva uma nova vida. Deus quer que você caminhe na verdade, que você caminhe na justiça, que você pare de falar mal a respeito das outras pessoas, que você pare de falar mal sobre si mesmo, sobre si mesma. Quantas vezes dizemos palavras negativas a nosso próprio respeito? Olhamos para nós mesmos como se fôssemos coitados, dizendo: meu Deus, eu sou muito fraco, isso não é para mim, eu sempre serei pobre, eu não conseguirei prosperar. Ah, como isso só dá certo para os outros. A vizinha já casou, o vizinho já melhorou e eu continuo na mesma. Mas toda essa vitimização, que é essa lamentação, essa murmuração, essa autocomiseração, não agrada a Deus. Deus nos convida a declarar sobre a nossa vida a palavra dele. Quando o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a palavra significa que, se Deus é o nosso pastor, aquele que cuida de nós, como ovelhas, que são animais tão frágeis e que dependem do cuidado de um pastor, e ele é o nosso pastor, então não há motivo para se autodepreciar. Não há motivo para essa autocomiseração. Deus, ele não ama a autocomiseração, mas ele ama aqueles que confiam absolutamente nele. Quando o Salmo 23, no versículo 2, fala: deitar-me faz em verdes pastos, significa que o Senhor é aquele que nos faz prosperar. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Fala a respeito de nos dar descanso em um lugar amplo, em um lugar onde há fartura. Veja que o texto fala que deitar nos faz em verdes pastos e guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Deus ama o próprio nome, ele sabe que ele é Deus e ele honra e cumpre as suas promessas. Esse versículo que nós acabamos de ler
Vamos ler ele novamente. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10, fala sobre o momento em que Paulo, que foi um dos apóstolos de Jesus, estava trazendo instrução para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que fica na Grécia, tinha lá os seus cidadãos, os coríntios, e Paulo escreveu para eles, dizendo: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Paulo, nesse momento, está lembrando da história do povo de Israel. Você que já conhece a história, sabe muito bem que o povo de Israel ficou durante 400 anos nas terras do Egito e eles ficaram como escravos, até que chegou o momento em que Deus levantou o profeta Moisés, dizendo para Moisés: diga para o povo de Israel que acabou a escravidão. Eu os levarei para uma terra ampla que mana leite e mel. Então Moisés foi até o povo e disse para eles que o Senhor os levaria para uma terra de fartura. Mas antes de chegarem na terra de fartura, era necessário passar por um tempo no deserto, que era a passagem da escravidão para a terra prometida. No meio do caminho, alguns começaram a reclamar. No meio do deserto, da intensidade do calor, do frio da noite, Deus os guardava. Durante o dia, a Bíblia relata que Deus colocava uma nuvem que os protegia do calor. Durante a noite, aparecia uma coluna de fogo que trazia luz e calor para que eles pudessem caminhar pelo deserto. Essa passagem sobre a caminhada do povo de Israel durante o deserto nos mostra o que nós falamos do Salmo 23, no versículo 2, que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos. Seja qual for a situação que você está passando, Deus está do seu lado trazendo proteção e cuidado, levando você para um novo tempo, para uma nova vida. E muitas vezes nós queremos lembrar do passado, o que alguns fizeram ali no deserto. Eles começaram a se queixar e começaram a dizer assim: Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Era melhor quando estávamos no Egito. Lá nós tínhamos pepinos, alho, cebola e podíamos comer e nos fartar. Agora estamos no deserto e nós vamos morrer. Então a Bíblia conta no Antigo Testamento que um anjo destruidor foi enviado pelo Senhor e muitos deles, alguns deles, os que estavam reclamando, morreram. Talvez você pense, como Deus é cruel. Ele mandou um anjo destruidor para matar aquelas pessoas? Deus realizou a justiça. A ingratidão e a falta de respeito ao Senhor fez com que o Senhor dissesse que eles não mereciam prosseguir no caminho para a terra prometida e acabaram perecendo ali no deserto. Talvez você esteja passando pelo deserto. Não murmure, não se queixe, não se vitimize, não seja uma pessoa escassa que fica dizendo que tudo está tão difícil, mas faça como diz o Salmo 121. Lá está escrito assim:
Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes. Se você está passando por um deserto, se você está passando por uma situação difícil, não se vitimize. Não fique reclamando, murmurando, mas no lugar da murmuração e dessa mentalidade de escravidão, pense: eu sou livre em Jesus. Em Jesus, eu tenho acesso livre a Deus Pai e posso receber de Deus Pai, que é o meu pastor, tudo o que eu preciso. Comece a declarar palavras de vitória. Comece a profetizar. Comece a dizer: eu sei que o Senhor é o meu pastor. Eu sei que nada me faltará. Se lhe falta alguma coisa hoje, diga: Senhor, eu preciso da graça para vencer a pornografia. Eu preciso da graça para vencer a prostituição. Eu preciso da graça para vencer a mentira. Eu preciso da graça para vencer a autocomiseração. Pare de ficar se autodepreciando, se autodiminuindo, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Pelo contrário, a palavra do Senhor fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é o Senhor que fortalece a sua vida nesse dia. Que esse dia 16 de janeiro seja um dia que você muda os seus pensamentos a respeito da mentalidade de escravidão. Comece a pensar como um vencedor, comece a pensar como uma vencedora. Você pode dizer: como eu posso pensar que sou um vencedor? Como posso pensar que sou uma vencedora? Se olhando à minha volta, as situações não estão como eu esperava. Estamos no começo do ano, eu estou desempregado, eu estou desempregada, eu estou com o meu pai doente, eu estou com a minha mãe acamada, eu estou com o meu filho preso, eu estou com o meu parente que eu oro há tantos anos e ainda não recebeu a Jesus. E parece que a minha vida não muda. Não olhe para as circunstâncias que os seus olhos físicos estão vendo. Repetindo o Salmo 121, eu elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhe para o alto. Aquelas pessoas estavam passando pelo deserto e eles estavam olhando para o deserto, mas não estavam olhando que durante a caminhada no deserto, a nuvem todos os dias aparecia para protegê-los do sol e a coluna de fogo aparecia toda noite para trazer a luz e o calor. Veja o que você tem recebido no meio do deserto. Quantas bênçãos você tem recebido no meio dessa provação. No meio da doença e da enfermidade, Deus nos ensina resiliência, fé e consistência na fidelidade a Deus. No meio da provação de mantimento, Deus nos ensina a oração, o jejum, a consagração. Há alguns dias atrás, estava conversando com um amigo e ele estava contando que quando ele tinha os seus 9 anos, sua mãe chegou e disse: Filho, hoje nós vamos orar, porque não há mais nada na despensa. E a sua mãe
disse: Vamos orar até que o Senhor nos responda. Ele disse que a sua mãe dobrou os joelhos na sala e ensinou a ele: ore comigo. Ele disse que começaram a orar pela manhã e lá por volta das 15 ou 16 horas, ali no meio da tarde, tocaram a campainha e as compras chegaram, porque um homem veio, tocou aquela campainha e disse: mandaram entregar aqui. Você pode pensar que milagres não acontecem, mas o Salmo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos os que nela habitam. O que significa esse Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam. Para que Deus toque em alguém, para que estenda a bênção sobre o que você precisa, é algo muito simples. Ele tem o controle, o domínio de todos. E Provérbios, no capítulo 21, no versículo 1, diz assim: o coração do rei está nas mãos do Senhor, da mesma forma como os ribeiros de águas correm. Então, se Deus, que tem o controle sobre a força das correntezas dos rios, dos ribeiros de águas, que são correntes fortes, e Deus tem o domínio sobre essas correntes, e o Provérbios 21, versículo 1 diz que da mesma forma como ele tem o poder sobre os rios, sobre os ribeiros de águas, sobre as correntes fortes das águas, assim ele controla o coração do rei, não há nada que seja difícil para ele. Ele pode lhe dar a você a vitória sobre a sua causa na justiça. Talvez você está pensando: o meu processo não vai sair mais. Mas Deus tem o poder sobre o coração dos reis. Ele toca no coração do juiz, do promotor, do assessor que está responsável por escrever essa decisão antes de passar para que o juiz assine a decisão. Ele tem o poder, não importa onde quer que o seu processo esteja. Talvez você está esperando uma causa trabalhista, ou de repente uma indenização, ou de repente um processo de aposentadoria, mas é o Senhor que tem o controle e o domínio absoluto de todas as situações. Então, nesse dia 16, estamos começando a segunda quinzena desse mês de janeiro. Que você tenha ânimo, recobre a sua força e confiança no Senhor. Medite no Salmo 121 depois, para que você tenha a sua confiança restaurada. Lá no Salmo 121, prosseguindo a ideia de olhar para os montes, porque é de Deus que vem o socorro, está escrito que o guarda de Israel não dorme. Aquele que guarda a sua vida nunca dorme. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Em todo lugar onde houver grande número de pessoas, sempre haverá alguém descontente, reclamando. É possível que nós mesmos sejamos essa pessoa que sempre observa o mundo de forma negativa, sempre com opinião crítica, sem observar tudo que o Senhor tem feito de bom. Veja o que Deus tem feito de bom. Eles estavam no deserto, mas, repetindo, todo dia, quando amanhecia, a nuvem aparecia para protegê-los do calor. Todo dia, quando anoitecia, aparecia a coluna de fogo para trazer a luz e o calor. Certamente, você tem recebido bênçãos, o fôlego de vida, a oportunidade de ouvir essa mensagem que está dizendo a você: meu filho, minha filha, não reclame.
não viva descontente. Olhe para mim, eu continuo sendo Deus e continuo sendo o Senhor. Eu sei do deserto que você está passando e eu sei o que eu estou fazendo. Assim como Deus sabia o que estava fazendo com o seu povo quando os levou pelo deserto. O destino final era a terra prometida, mas alguns deles ficaram reclamando. Então, isso faz parte da natureza humana, desde o início. Como podemos ver após o povo de Israel ter sido liberto da escravidão no Egito, ele testemunhou milagres que os nossos olhos jamais viram, mas mesmo assim conseguiu encontrar motivos para reclamar, até mesmo do maná milagroso que lhes era provido para o sustento. Se você nunca leu a Bíblia, a história do Antigo Testamento fala que além da nuvem e da coluna de fogo, quando eles caminhavam no deserto, Deus fazia que chovesse um pão branco que se chamava maná. E todos os dias o maná caía do céu. E além disso, Deus deu para eles água que saía das pedras. Então, continuando aqui a leitura. Na ausência, subindo aqui na tela, na ausência de seu líder Moisés, voltaram-se para práticas idólatras, em total ingratidão a tudo que o Senhor lhes fizera até ali, motivo pelo qual tiveram prorrogada em décadas a sua entrada na terra prometida. Se você nunca leu essa história, a Bíblia fala que num certo dia, Deus mandou que o líder, Moisés, subisse até o monte para dar os mandamentos para o povo. A Bíblia conta que durante esse pequeno período, o povo pegou todos os seus colares, brincos, joias, derreteram e formaram um bezerro de ouro e começaram a dobrar os joelhos diante daquele bezerro e dizendo: esse bezerro é o nosso Deus agora. Quando Moisés desceu e viu o povo todo de joelhos, adorando, cantando para aquele bezerro, o Senhor se desagradou deles. Era uma grande ingratidão. Então Moisés quebrou as tábuas e disse: como vocês podem desonrar a Deus dessa forma? Essa passagem tem uma aplicação para hoje. Talvez você está buscando respostas e resultados em outros deuses. Existem pessoas que flertam com o feitiço, com a adivinhação, com rezas para outros deuses. Se você está fazendo isso, não faça isso, porque Deus continua sendo Deus. Ele não divide a glória dele com outros deuses. Confie no Senhor que criou os céus e a terra. Essa mensagem é para você que está de repente se dobrando diante de outros deuses. Uma aplicação prática disso. Talvez você está se humilhando para alguém que é um parente ou é alguém que você conhece, que você está colocando a esperança, dizendo assim: eu vou pedir para aquele fulano, para aquela beltrana. Talvez você tenha aí um bezerro de ouro, um ídolo que você está pensando: eu posso confiar naquela pessoa. Mas a mensagem é: confie em mim. Eu sou o Senhor. Eu continuo vendo o que você precisa. Mais uma vez, o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Olhe para cima, para Deus.
Feche a porta do seu quarto, fale com ele, é dele que vem a sua resposta, como desse amigo que disse que quando faltou o alimento, a mãe dele o ensinou. Peça para Deus. Deus faz milagres e ele tem o coração de todos na mão dele. Basta que Deus dê uma ordem ao juiz e ele decidirá em seu favor. Talvez você esteja com uma causa pedindo para ver o seu filho, para ver a sua filha. Deus é que toca no juiz e resolve a sua demanda. Prosseguindo aqui, na palavra, aprendemos que a murmuração acontece quando nos queixamos do que está acontecendo conosco, quando somos arrogantes, julgando-nos maiores que os outros. Aqui, quando ele fala de sermos arrogantes, acontece quando nós queremos colocar as nossas demandas como se Deus tivesse que nos atender antes de todo mundo e acima de todo mundo. Prosseguindo aqui, quando reclamamos e sentimos inveja das outras pessoas, quem sabe você está olhando para o vizinho, para a vizinha, dizendo: a minha vizinha já casou, o meu vizinho já trocou de carro, a família aqui do lado está indo para um bairro melhor, aquele lá está viajando para o exterior. O que importa a vida dos outros. Nunca se compare com os outros. Mais uma vez, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se você sente que falta um casamento, um carro novo, uma casa nova, ou de repente alguma coisa que lhe falta, peça ao Senhor. Ao invés de ficar olhando para baixo, para a conquista do vizinho ou da vizinha, olhe, eleve os olhos para os montes e diga a Deus: eu também quero, e faça a sua parte, porque muitos vivem com inveja, mas vivem também na preguiça. Provérbios, capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso muito cobiça, mas ele nada alcança. Então, veja se a causa daquilo que lhe falta não é uma coisa, uma dedicação, um empenho que cabe a você fazer, porque Deus já colocou na sua mão os recursos e as ferramentas. Antes de invejar, pense nisso. Prosseguindo aqui na leitura, essas atitudes, a reclamação, a murmuração, a arrogância, a inveja, todas essas atitudes representam a falta de aceitação da nossa condição, o que nos leva ao constante estado de insatisfação e ingratidão, sendo essa a raiz da murmuração. Voltando na história do povo de Israel, eles não olharam na nuvem que os protegia do calor, na coluna de fogo que trazia luz e calor nas noites frias do inverno, nem no maná, que era o pão que caía do céu, nem na água que saía da rocha, nem na direção, porque tinham Moisés, que estava conduzindo como guia no caminho. Nada os agradava. Eles só sabiam murmurar e falar contra Deus e dizer: vamos morrer, agora vamos passar fome, agora vamos ficar sem água, agora não existem pepinos, nem alhos, nem cebola aqui nesse lugar. Só sabiam reclamar. Faltou só um tempo em que Moisés foi buscar as leis de Deus e eles: vamos aqui dar um jeito, vamos pegar os nossos tesouros e formar um Deus para nós. Vamos resolver o problema. O bezerro de ouro significa:
Eu sei como é que eu vou fazer. E hoje, qual é o seu bezerro de ouro? Em quem você tem confiado? O que você tem falado? Indo aqui para outro parágrafo. Tudo isso está diretamente ligado com a rejeição, quando somos rejeitados pelas pessoas. Ou pior, quando achamos que Deus nos rejeitou. Esse parágrafo aqui está falando daqueles que ficam na autocomiseração, pensando: Deus não está nem aí para mim, então eu tenho que dar o meu jeito. A raiz desse mal está diretamente ligada à orfandade, pois em virtude da ausência de paternidade ou quando há certa negligência ou falhas na construção paterno-materna, acabamos ficando vulneráveis quanto a todo tipo de sentimento que desencadeia em murmuração. Esse parágrafo aqui está falando daqueles que, de repente, foram abandonados pelos seus pais, ou que precisavam de alguma coisa, pediram para o pai, para a mãe, e não receberam todo o cuidado. Então se sentem como órfãos, se sentem como pessoas que estão jogadas no mundo. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você pense assim: mas como que eu vou ter a mesma chance que a outra pessoa lá teve, que foi criado por pais maravilhosos que cuidaram dele, que cuidaram dela, que trouxeram provisão, que trouxeram tudo para ele, que trouxeram tudo para ela? Mas esse parágrafo está dizendo: abandone esse sentimento de rejeição. Se você sofreu um bloqueio de paternidade, o que é bloqueio de paternidade? É quando o nosso pai nos desampara. Então nós crescemos sem aquele apoio do nosso pai. Ou se você teve um bloqueio de maternidade. O que é bloqueio de maternidade? É quando a própria mãe rejeita e maltrata os seus filhos. Isso é possível? Lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer o seu filho que ainda mama, mas mesmo que ela se esqueça, eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Então existe uma promessa em Isaías, no capítulo 49, versículo 15. Se você passou por um bloqueio de maternidade, Deus cuida de você. Alguns anos atrás, estávamos pregando a mensagem em uma igreja e pregamos esse texto de Isaías, capítulo 49, versículo 15. No final da mensagem, uma jovem nos procurou dizendo: a minha mãe faz exatamente isso comigo. Todo dia ela diz: era melhor um aborto do que você ter nascido. E eu estou cansada de todos os dias ouvir que era melhor eu ter morrido do que estar aqui. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita naquele lar, anunciar a Jesus para aquela mãe. Houve um arrependimento da parte dela e reconciliação. Deus é Deus de reconciliação. Aquela jovem pôde, ao buscar em Deus a solução, ver o arrependimento da sua mãe e a cura daquela casa. Se você passou por um bloqueio de maternidade, Deus está dizendo: eu amo você. Ele está dizendo: eu sei das suas lágrimas e eu sei e cuido de você. Mais uma vez, o Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Deus é o seu socorro e Ele não esquece de você. Por último, por isso, agradeça o tempo todo. E antes de abrir a boca para murmurar, lembre-se de tudo que o Senhor lhe fez. Não sepulte suas promessas. Seja grato o tempo todo.
O que é que o Senhor fez para nós? Ele enviou o seu próprio Filho Jesus, que morreu na cruz para trazer a salvação para todos os que creem em Jesus e que o aceitam como Senhor e Salvador. Você já fez isso? Se não fez, você pode fazer isso agora. Faça uma oração comigo para que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, para que a partir de hoje, dia 16 de janeiro, você comece uma nova vida com Deus. Aqui na tela, você pode fazer a oração de confissão. Essa oração é a confissão de que você crê que Deus está com você e que você quer receber a Jesus como seu Salvador, aquele que salva você dos seus pecados e que, quando você recebe Ele, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que começa a morar em você e você tem o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que estão os nomes dos que aceitam a Jesus. E quando você partir dessa terra, você entrará diretamente no céu. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia revela que haverá um dia em que todos comparecerão diante de Deus. Nesse dia, aqueles que receberam a Jesus terão os seus nomes escritos no livro da vida e entrarão diretamente no céu. Você pode ler isso lá em Apocalipse, no capítulo 20, o último livro da Bíblia. Agora faça essa oração de confissão comigo, acompanhe essa leitura, faça essa oração, repita essas palavras. Número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. A partir de hoje, faça todas as suas orações em nome de Jesus, porque Jesus foi o enviado de Deus para morrer por todos nós e nos trazer essa salvação. Quando ele morreu na cruz e derramou sangue lá, ele disse para o Pai: está consumado. Agora, todos os que recebem a Jesus podem ser filhos de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim: aos que receberam a Jesus, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora que você fez essa oração de confissão, você é filho e você é filha de Deus. Você recebeu agora o perdão dos seus pecados. Deus colocou o Espírito Santo em você e o seu nome foi escrito no livro da vida para a eternidade. O Espírito Santo vai falar com você. Como que o Espírito Santo fala comigo? Quando você estiver orando em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Preste atenção quando estiver orando. O Espírito Santo, se você pedir algo errado ou estiver fazendo algo errado, vai dizer a você: não faça isso, meu filho, não vá por esse caminho, minha filha, procure outra rota, converse com aquela pessoa, confie em mim. Deus está a partir de hoje com você. Todas as suas reclamações, coloque hoje em Deus, dizendo: Senhor, agora o Senhor está na minha frente. Eu deposito as minhas reclamações, tristezas, preocupações nas tuas mãos e quero que o Senhor esteja comigo para sempre. Amém e amém.
Voltando para o devocional, para concluir a mensagem de hoje, todo o final da mensagem tem uma frase para gravar o conteúdo do dia. Então, a frase de hoje é: a murmuração é a sepultura das promessas. Lendo mais uma vez: a murmuração é a sepultura das promessas. Hoje é o dia 16 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 9. E a palavra-chave de hoje é aceitação. Se você é novo aqui no canal, se você é nova aqui no canal, todos os dias nessa leitura do devocional tem essa parte final. Uma frase para encerrar a mensagem, que a frase de hoje é essa: a murmuração é a sepultura das promessas. E todo dia tem a indicação do dia. Hoje é o dia 16 de 365. Existe uma leitura bíblica. Essa leitura bíblica é para que você faça individualmente. Que você abra uma Bíblia, entre no livro de João, leia e medite, faça a leitura no capítulo 9. Mas eu não entendo. Eu nunca li a Bíblia. Então agora é uma oportunidade para começar um relacionamento com Deus. Abra a Bíblia, leia João, capítulo 9. E a palavra-chave de hoje é aceitação. Se você não se aceita, se você tem autocomiseração, olhando para si mesmo como vítima, como coitado, como coitada, pare de agir assim. Você não é vítima. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e essa condição ninguém pode tirar de você. Podem dizer o que quiserem a seu respeito. Podem apontar o dedo, de repente você cometeu pecados no passado, e as pessoas estão apontando o dedo e dizendo: quem é ele, quem é ela? Para dizer que agora aceitou a Jesus. A pergunta é: quem é o acusador que está apontando o dedo para você? Porque se Cristo já recebeu a sua vida e morreu por todos, quem somos nós? Ou quem são os outros para apontar o dedo para alguém? Inclusive, Deus, quando uma mulher foi surpreendida em adultério e arrastaram ela diante de Jesus, dizendo que deveriam apedrejá-la, Jesus disse: vocês podem apedrejar ela sim, mas atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, a Bíblia conta que desde os mais velhos até os mais jovens foram deixando o lugar de acusação. Abaixaram a cabeça e foram embora um a um. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, não importa o que você fez no passado. Só não peque mais. Não peques mais. Não viva mais na escravidão do que você fazia no passado. Hoje é um tempo novo. Se você não consegue vencer o vício, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Vamos ler o Salmo 121 antes de encerrar essa mensagem. O Salmo 121 nos diz, versículo 1: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse versículo 2 é uma declaração poderosa. O meu socorro não vem
de qualquer pessoa. O meu socorro vem do Senhor. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele colocou o céu, a lua, as nuvens, as estrelas. Ele criou todos os animais, toda a natureza. Ele tem o domínio sobre os mares, sobre as águas, sobre todo o universo. Então, veja o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejará significa tirar um cochilo. Então o versículo 3 está dizendo: ele não vai deixar você escorregar. Ele cuida dos teus passos. Se você coloca a sua vida nas mãos dele, ele guia os teus passos. E aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dorme. Ele não tira cochilo. Ele sabe exatamente o que você está passando agora. E ele tem a resposta e a solução. Versículo 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele não vai tirar nenhum cochilo, e ele nem dorme. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. Veja, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele está em cima, olhando tudo o que você está passando e sabe de todos os detalhes da sua vida. Versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quando 6 diz o sol não te molestará de dia, é o calor da vida, o calor do sofrimento, das batalhas, não te molestará de dia. Nem a lua de noite significa você dormirá em paz, não ficará com insônia, olhando para a lua com dificuldade e com preocupação para dormir. Porque é Deus que vai cuidar da sua vida e vai dar o sono quando você estiver preocupado ou preocupada com alguma situação. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te liberta dos vícios, ele te cura das doenças, ele responde nas suas tribulações, ele dá resposta, toca no juiz e resolve o seu processo. É o Senhor que te guardará de todo mal. Ele fecha uma porta se você está num lugar sendo oprimido ou oprimida e abre uma porta nova para você. Ele guardará a tua alma. Se você está ansioso, ansiosa, de repente fumando, bebendo, pensando como que vai ser, ele guarda a tua alma. Prefira colocar os olhos no Senhor a partir de hoje. Versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. Agora. É agora que você ouviu essa mensagem, que ele já está cuidando de você e para sempre. Quando você pensar em se desmotivar, lembre do Salmo 121. Retornando à mensagem, não murmure mais, porque a murmuração é a sepultura das promessas. E a palavra-chave de hoje é aceitação. Pare de reclamar. Como nós lemos aqui no título da mensagem de hoje, deixe a mentalidade de escravo. Vamos fazer a oração final. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem de hoje e eu peço que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, trazendo, Senhor, a restauração da fé, trazendo a restauração da saúde, tocando no coração do assessor, do juiz, do promotor, daquele que tem uma causa na justiça para dar as respostas que o teu filho e que a tua filha precisam nesse processo.
Que o Senhor abençoe os que estão buscando uma aposentadoria, que estão com tramitação do processo na justiça, que o Senhor ponha a mão e traga a resposta. Peço que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que está preso na bebida, que está preso no cigarro, que está preso na medicação, que está ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, pensando como vai ser esse ano. Peço que o Senhor agora dê alívio, que o Senhor venha cumprir a sua promessa. O Senhor nos fala no Salmo 121 que o Senhor não dorme, mas que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que é a sombra à nossa direita, aquele que nos protege contra o sol e contra a lua, que simboliza que o Senhor nos protege das dificuldades e nos dá o sono e a tranquilidade e o descanso. Eu peço que hoje esse teu filho, essa tua filha comece a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que esse teu filho, essa tua filha que está com falta de fé, possa buscar ao Senhor em oração e receber o milagre, receber algo sobrenatural, como o Senhor fez na vida daquele meu amigo que contou que o Senhor trouxe, glórias a Deus, o alimento na porta, porque o Senhor tocou em alguém, porque o Senhor é o dono dos céus e da terra e de toda a plenitude, como está no Salmo 24, no versículo 1. Eu peço que o Senhor agora venha visitar essa pessoa que está com bloqueio de paternidade, porque foi abandonado pelo pai por alguma razão, ou que está com bloqueio de maternidade, porque a própria mãe falou alguma coisa indevida, mas o Senhor é aquele que restaura, cura, faz a ligação novamente e arranca toda a escuridão no meio das famílias. E eu peço que o Senhor abra portas novas para aqueles que estão, de repente, tristes, chateados no local em que estão. Eu peço que o Senhor venha trazer o extraordinário, revelando o teu poder. Assim como o Senhor se revelou no deserto para o seu povo, trazendo a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, o maná do céu e a água que saía da rocha, eu peço que o Senhor venha operar com maravilhas na vida de todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor venha derramar salvação na vida daqueles que estão perdidos e sem direcionamento. Faz assim, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui no canto superior esquerdo, eu vou deixar uma playlist de um livro chamado Uma Vida com Propósito. Esse livro, que se chama Uma Vida com Propósito, foi escrito por um pastor chamado Rick Warren, e nós aqui do canal fizemos a leitura de todos os 40 capítulos. Então nessa playlist, se você clicar nela, vai aparecer para você 40 vídeos. Você pode começar a ler o dia 1, que fala que tudo começa em Deus, e separar os próximos dias para ler, para ouvir a leitura desse livro. Cada vídeo desses 40 tem em média 35 a 50 minutos. Cada capítulo tem um tamanho diferente, então os capítulos menores ali 35 minutos, os capítulos um pouco mais longos, uns 45, 50 minutos. Mas se você ler esse livro ou ouvir esse áudio dos 40 dias, ele mostra qual o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. E no canto superior direito, eu vou deixar um vídeo que faz a leitura de João, capítulo 9. Se você quiser escutar esse vídeo que fala de João, capítulo 9, que é a leitura bíblica de hoje, você pode acessar esse vídeo que vai ficar aqui no canto superior direito. E se você lembrou de alguém que ainda não recebeu Jesus, que está passando por alguma situação dessa que nós falamos nesse dia, compartilhe esse vídeo. Faça o transbordo. O que é transbordo? É quando eu recebo algo de Deus que fala comigo, eu compartilho com mais alguém para que aquela pessoa também receba
a palavra de Deus e também possa receber a cura, a resposta, a solução daquilo que ela precisa. Quando você faz o transbordo, o que você está fazendo? Você está abrindo caminho para Deus derramar mais sobre a sua vida. Quando você transborda o que você recebe, você abre caminho e espaço para Deus encher a sua vida com coisas novas. Então, Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém e amém.